E já estamos em direto, sim, já te vejo, não sabendo quem és, mas estás aí. Mais uma vez, hoje vamos falar sobre propósito de vida de pessoas e organizações. E és tu, Julieta, sejas muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigado por estares. O tema da nossa transmissão hoje, que vai trazer então mais uma derivação, uma camada, talvez um perfumar daquele que é o perfume que só nós podemos dar ao mundo, através daquilo que é o nosso propósito de vida, seja na ótica da nossa própria esfera pessoal, como profissional, é sobre fluxo o tema da nossa transmissão hoje. Esperemos que os deuses do fluxo estejam connosco e que nos usem então para podermos ilustrar mais do que falar sobre fluxo. E hoje sejas muito bem-vindo, Raul, também já te vejo. Então é esta a proposta que eu te trago, que possamos entender melhor, através deste título, ao fluir as dimensões do fluxo nas nossas vidas, em múltiplos níveis em que ele é convidado a aparecer hoje. E então, sem mais demoras, eu acho que o fluxo pode ser imensamente bem representado nessa imagem simbólica universal que há milhares de anos é-nos proposta pelas tradições mais profícuas e capazes da humanidade, e que é essa imagem do rio. E então, nessa imagem do rio, nós encontramos a representação natural perfeita para o fluxo e para o que o fluxo implica nas nossas vidas, para que seja uma realidade cada vez mais afinada, cada vez mais ramificada, cada vez mais plena e completa nas realidades nas quais fazemos parte, incluindo sistémicas, sejam criadas pela nossa decisão, pelo nosso arbítrio, seja pela participação que temos nos processos naturais. E sejas muito bem-vinda, Leonila, mais uma vez. Muito obrigado por estares. E então, a proposta que eu trago é: vamos ver como é que o fluxo se manifesta e o que é que nos pede deste tempo em que vivemos aplicá-lo da melhor forma. E como sempre eu pergunto, tens alguma questão, alguma sugestão queiras fazer, algum ângulo, alguma derivação queiras trazer? Por favor, coloca aqui nos comentários ou então envia um e-mail para julio@juliobarroco.com, se for caso de quereres acesso a isso mais tarde. Eu já estou a escrever aqui mesmo, para que não te esqueças e possas ter acesso a essa informação. E já está. O fluxo é fundamentalmente, sinteticamente isto, uma combinação de energia, de caudal e estrutura. Caudal e estrutura é o que eu considero que é a definição mais sintética possível para fluxo, para entrarmos, acedermos em estados de fluxo. Pede-nos então uma dança entre a combinação destes elementos e em descobrirmos, em mergulharmos no que é que cada uma destas definições, destas duas definições, representa para nós, na atividade, combinações de atividades que temos em mãos de desempenhar e queremos de facto que esse fluxo apareça. Então, quais é que são as atividades ou os conjuntos de atividades que pedem o melhor da nossa proficiência, do nosso desempenho, dessa execução no momento? E como é que então o caudal e a estrutura se combinam para gerar fluxo? O caudal é precisamente aquela dimensão interrupta, contínua, recorrente, sem cortes, mas, no entanto, totalmente concebível e perceptível por nós. É aquilo que no modelo do coach desportivo Scott Ford ele chama de modo de processamento paralelo, em que ele, na sua investigação de suporte à sua prática com desportistas, ele descobriu, este autor Scott Ford, que então os melhores atletas são capazes de entrar em modo de processamento paralelo e que equivale a serem capazes de manterem a consciência da presença ao mesmo tempo que têm a consciência total da atividade. Aquilo que, na teoria da investigação específica de fluxo, na teoria do desempenho ótimo em estados de fluxo, se chama o envolvimento total
na atividade, juntamente com o envolvimento total na base intangível dessa mesma atividade. É o que este coach, Scott Ford, nos propõe no seu modelo de processamento paralelo. Eu tenho aqui uma pilha de livros que depois vou mostrar-te, vou partilhar contigo, então, para dançarmos nesta que eu considero ser a dimensão paradoxal do fluxo, ou o paradoxo do fluxo, se quiseres simplificar, que é como, em simultâneo, para termos mais fluxo, podemos ter de alternar entre procurar mais caudal, e então vamos procurar mais caudal através, tipicamente, da presença nesse modo de processamento paralelo, por um lado, e por outro lado, fazermos o trabalho do detalhe de articular, sistematizar cada vez mais e melhor, burilar os pormenores da estrutura. E isto faz-me lembrar uma história de Robert McKee, num dos livros que não está nesta pilha, curiosamente, no livro Story. Robert McKee, mesmo a fechar o livro, ele traz uma história de uma miriápode. Uma miriápode que é a versão milenar da centopeia, por assim dizer. E então a história é de que uma miriápode ia andar em cima de uma árvore, foi elogiada pela multiplicidade de pernas que tinha e de repente cai da árvore, distrai-se, emaranha-se nas pernas e cai da árvore. E os outros animais da floresta, porque estamos a falar de uma fábula, desatam a rir. E a miriápode, eu ia-lhe chamar centopeia, que é a tradução mais direta para um termo que pode ser do nosso conhecimento comum, mas na verdade é uma miriápode, é o termo que lá está na história. Então a miriápode fica ferida, magoada. Eu caí, enrolei as minhas pernas, estavam-me a elogiar e agora estão a torcer de mim. Estão a humilhar-me por eu ter caído da árvore. Mas depois a miriápode percebeu-se que, de facto, na verdade, o seu motivo de humilhação também é motivo de regozijo e de grande gratidão, porque se ela tinha aqueles milhares de pernas que se aliaram umas nas outras e a fizeram tropeçar, era sinal então que tinha milhares de capacidades, milhares de competências, de talentos, de dons para trabalhar e para aprender a articular. Então a miriápode deu-se ao trabalho de aprender a usar os seus membros um a um, de acordo com esta fábula, de acordo com esta história. E depois, neste mesmo processo, a miriápode foi capaz de fazer uma dança que encantou, maravilhou os restantes membros da floresta, do local onde ela se encontrava. E então a miriápode reconciliou-se com as suas capacidades, com os seus próprios talentos. E a miriápode é precisamente uma metáfora para o amplo leque de capacidades que tu tens, que todos nós humanos temos e que tu tens nessa combinação, sim? E ontem falámos sobre o código. Aqui estou a levar uma outra dimensão do código para a tua consideração, que é qual será então esse amplo conjunto de talentos que tu podes estar inclusive a evitar reconhecer para não trilhares o caminho das pedras, o caminho de combinares esses mesmos talentos numa expressão criativa autêntica de quem és que de facto possa maravilhar o mundo. E esse é o meu desafio para ti hoje. É o desafio para mim, é o desafio para ti, é o desafio para todos nós. Qual será o nosso conjunto de miriápode? Quais serão as nossas milhares de pernas que podemos ter, mesmo para trabalhar, e ainda estamos a evitar fazê-lo? Veja agora o teu comentário, Leonila. Qualquer rio varia em caudal tendo em conta as condições de cada estação. Por isso, sim, faz sentido que o nosso flow tenha de passar pelas mesmas diferenças de caudal, tendo em conta as nossas condições externas e a necessidade de adaptação às mesmas. Perfeito. Tocaste no ponto fundamental. Nós podemos ter um foco de facto, dançar entre estas dimensões, mas então tu estás a trazer precisamente essa outra dimensão, que eu também já falei noutras transmissões, nomeadamente na transmissão do ciclo, sobre os ciclos do propósito, e outras, e se quiseres pergunta mais eu envio essas transmissões associadas, que é a dimensão cíclica. E a dimensão cíclica das nossas vidas, na sua múltipla combinação de macro ciclos com subciclos e outros ciclos ainda menores, tendo em conta a periodicidade, a recorrência que têm, convocam-nos então momentos diferentes da expressão desse fluxo e da combinação de caudal e estrutura em proporções distintas. E que nós precisamos de aprender a fazer essa sintonia fina de forma o mais clara e sensível possível, de acordo com as fases da vida onde nos encontramos. E vejo mais um comentário teu. Essa história da miriápode faz lembrar o ditado pernas para que te quero. Sim, perfeito.
Nada serve ter muitas se não se usam como deve ser. É por isso que na teoria e na investigação, na ciência do desempenho perito, e eu tenho aqui um livro que vou aproveitar para mostrar, porque é um livro que me parece bastante interessante e bastante importante para qualquer pessoa que trabalhe com desempenho, que é o livro, e depois eu vou afixar uma foto com estes livros, The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance, que basicamente é então um livro organizado pela grande sumidade da ciência do desempenho Anders Ericsson, que depois mais tarde foi desafiado aqui por um outro livro que eu vou mostrar. Mas ele basicamente o que fez foi, ao decompor e ao analisar as múltiplas atividades, ele entendeu que os executantes de topo, em especial numa atividade muito dada a este tipo de estudos, que é a prática do xadrez, ele descobriu que os praticantes de topo de xadrez, na verdade, o que eles fazem é ter um conjunto de princípios fundacionais muito coeso que dominam e que depois fundamentalmente fazem corresponder a uma quantidade incrível de padrões de jogadas de xadrez que literalmente decoram, memorizam, para não estarem a pensar, a recombinar as jogadas no momento em que o jogo está a acontecer, mas sim a cederem de acordo com a sua sensibilidade e a sua capacidade de detectarem padrões no tabuleiro de jogo, que vai sendo aperfeiçoada com o passar dos anos e com o seu crescendo de proficiência, fazem corresponder então a essas jogadas que estudaram, que memorizaram, à sensibilidade do que está a acontecer em pleno jogo. E portanto é isto que está fundamentalmente em causa numa atividade que tenha uma componente racional predominante. O que estes estudos foram desafiados a atualizarem-se por um outro autor, David Epstein, que fez uma análise da perícia não apenas em termos de competências de campo estrito, como é o caso do xadrez e de outros estudos, entre aspas, de laboratório associados ao desempenho, foi que o fator amplitude é absolutamente decisivo para a nossa capacidade de demonstrar perícia, peritagem, mestria, competência num topo de desempenho na área ou na combinação de áreas nas quais nos inserimos, sempre que as condições do contexto são mutáveis e estão em transformação acelerada. E adivinha só? É precisamente esse contexto em que vivemos hoje em dia. Nós não vivemos num contexto fechado, imutável, das regras de um jogo de xadrez. Por isso, este tipo de estudos, que são os estudos que serviram de base a interpretações como a regra das 10.000 horas e muitas outras, e várias outras heurísticas, regras que nos ajudam a desbloquear o melhor do nosso desempenho, mas tomadas à letra e sem consideração pela nossa circunstância pessoal, pela multiplicidade de fatores que compõem o ponto onde nos encontramos, podem ser contraproducentes, podem limitar o nosso melhor, podem servir de camisas de forças e não de rampas de lançamento para essa expressão criativa autêntica de quem somos propositada. Certo? E portanto, se de facto queremos combinar num estado de fluxo todas aquelas características que lhe são atribuídas como uma clareza profunda da visão do que estamos a fazer, um domínio confortável, como que embutido nas nossas próprias células, dos elementos, das dinâmicas, dos procedimentos, dos processos, associados àquilo que estamos a desempenhar, e uma profunda satisfação intrínseca naquilo que estamos a fazer, que revisitada uma vez após a outra então nos devolve essa sensação de motivação intrínseca que está profundamente enraizada em qualquer experiência do propósito, aquilo que o grande investigador, que eu engano-me sempre no apelido dele, mas o nome próprio penso que vou acertar, o Sr. Mihaly, identificou no seu livro Flow, esse grande investigador do fluxo, como experiências autotélicas, autopróprias, télicas, telos, de Aristóteles, do propósito, da finalidade, que já falámos, experiências que se totalizam em finalidade em si mesmas, que poderíamos combinar aqui com o conceito hindu de Karma Yoga, e portanto são
automaticamente válidas por si só, independentemente do seu resultado, certo? E, portanto, devolvem-nos essa sensação do fluxo naquilo que estamos a fazer. E eu tive durante muitos anos uma experiência de fluxo muito clara que se sobrepunha a todas as outras. Uma experiência que vivi em 2009. Depois disso já tive outras experiências de fluxo, mas essa foi uma experiência muito clara em que eu estava a participar na meia maratona da Ponte 25 de Abril. Não sei se conhece essa prova. E nessa prova, num momento muito específico do percurso, em que eu estava-me a sentir desafiado pelo tipo de velocidade que estava a colocar o meu corpo a dar, ou estava a permitir que o meu corpo desse, se preferires, eu entrei claramente numa experiência de fluxo, em que eu estava a descer numa zona do percurso que era precisamente na descida do tabuleiro da Ponte 25 de Abril para a zona de Alcântara, e nesse momento eu ganhei um balanço, digamos assim, uma embalagem, se preferires, porque estava em aceleração pela descida. E nesse momento eu senti o impulso dentro de mim para não reduzir a velocidade quando acabasse a descida e simplesmente deixar o meu corpo ir. E nesse momento que eu atendi a esse impulso ou a essa intuição, se preferires, eu já estava a procurar regular a minha conexão interna, a fazer esse tal modo de processamento paralelo, ainda sem saber muito bem que alguém poderia estar a pensar sobre isso em termos mais conceptuais e mais abstratos, em termos de conversão para o sistema de treino. E então estava a fazer esse modo de processamento paralelo e entretanto aconteceu uma situação que foi absolutamente notável para mim, que foi eu estava a sentir o fluxo dos movimentos perfeitamente sintonizados com a minha biomecânica e em simultâneo não sentia os pés a tocarem no chão. Eu estava a correr e não sentia os pés a tocarem no chão. E estava numa velocidade um tanto ou quanto acima para aquilo que era o meu desempenho esperado naquele momento. Eu, portanto, estava a dar além de mim e estava em fluxo. Não estava a sentir o desgaste extra e consegui manter-me assim durante cerca de 4 a 5 km. E a quebra acabou por aparecer, mas não foi tão marcada assim quanto aquele desempenho naquele momento poderia fazer antever. E isso ficou-me como uma marca muito clara para, de facto, manter a atenção. E vejo agora aqui o teu comentário, Julieta, sobre a corrida. Sim, há momentos em que a corrida não é uma luta para nós. Há momentos em que a corrida nos consegue desbloquear esses movimentos de irmos além da luta. A luta sem luta, ou como eu lhe chamei em 2012 num curso com esse mesmo nome e formação com esse mesmo nome, trabalho sem trabalho. E então o universo usa-nos e canaliza-se através de nós para sermos um intérprete em pleno movimento, sem atrito com a vida e com o que é. E vamos fluindo nas várias dimensões e deixando que essas dimensões então façam as suas próprias escolhas e as suas próprias proporções de caudal, estrutura. Caudal, estrutura, caudal, estrutura. Na verdade nem pensamos nisso, não é? Mas o triângulo está gerado. Não é? Temos esse ideário do fluxo, dessa experiência autotélica no topo, que então está devidamente articulado entre caudal e estrutura, porque temos essa proficiência do campo, que já dominamos as pernas da miríade que há em nós e deixamos em simultâneo que o caudal da vida use então uma codificação que já está embutida nas nossas células, de dominar então esses princípios, e deixamos que isso venha cá para fora. Sim. Eu depois, mais tarde, essa experiência marcou-me bastante e procurei transferir essa experiência para outras áreas da minha atividade. E penso que essa experiência, e digo penso porque não tenho a certeza absoluta em termos conscientes, mas agora que penso sobre isso, penso que aconteceu. Eu penso que essa experiência, de facto, acabou por se transferir para o ideal de procurar montar um sistema de aprendizagem e contribuição que refletisse a busca constante deste equilíbrio, desta dança entre o caudal e a estrutura, através de um sistema que eu chamo o SGC, ou Sistema de Gestão de Conhecimento. É um sistema no qual eu registro múltiplas fontes de conhecimento, não só criadas por mim como criadas por outros, desde livros, artigos, escritas minhas em diário,
criações minhas em artigos, blogs, estes vídeos, tudo classificado por palavra-chave e articulado, ligado, ramificado num sistema que eu considero que reflete múltiplas vezes, em múltiplos contextos, objetivos, necessidades de serviço, essa vontade de estar e entregar fluxo. E, portanto, lancei esse sistema em 2011, de uma forma ainda muito rudimentar, e depois foi crescendo, passou de uma simples base de dados em Excel para uma base de dados integrada entre, fundamentalmente, 3 grandes plataformas: o Excel, o Evernote e offline. Os suportes offline em livros, cadernos, armazenados em estantes, como estas que vêm aqui atrás de mim, e outras. E, portanto, a pergunta que eu te faço é: qual seria o sistema que te permitiria... Sim, Chrome, Leonil, sim, já falámos sobre isso. Temos essas inclinações. Tu também. E outras pessoas que aqui nos acompanham, eu penso que também têm essas inclinações. Eu penso que... Eu não quero chamar aqui ninguém à pedra, mas quem se quiser acusar pode pôr nos comentários. É a vontade de darmos o nosso melhor à vida e a vida dançar connosco nisso. E então conciliarmos o trabalho de detalhe, o trabalho de filigrana, o trabalho de pormenor, o trabalho de nuance com o trabalho do estar, o trabalho do caudal, o trabalho do deixar que a presença nos use para onde quer que estejamos e que queiramos de facto ter um desempenho de excelência, quanto intenção, no mínimo, se não é ainda uma realidade consumada, que possa então haver essa estrutura, que vá crescendo connosco e que nos acompanhe e que nós depois conduzimos, orientamos, moldamos, ajustamos, aperfeiçoamos à medida daquilo que nós procuramos. E em todas as atividades que requerem uma dose extra de sensibilidade, uma dose extra de humanidade, uma dose extra de consideração daquilo que de facto nos diferencia de tudo o demais, sejam quais sejam essas diferenciações que sejam importantes para nós, então temos isso disponível. E então podemos usar isso a nosso favor e podemos inspirar isso e podemos partilhar isso com outras pessoas. Podemos abrir o leque daquilo que criámos e se de facto atingimos um determinado nível de proficiência, então temos como responsabilidade partilhar isso com outros. É parte do legado de quem atinge um determinado nível de proficiência em qualquer campo, e nós encontramos isso ao longo da história da humanidade, vindo o que é que acontece com as pessoas que de facto atingiram esse nível de proficiência. São pessoas que os outros procuram estudá-las, procuram entender o que é que elas fizeram e dão-se inclusive a grandes penas. Nós sabemos que várias das pessoas mais marcantes da história da humanidade tiveram e têm institutos dedicados inteiramente a estudar o seu trabalho. E eu pergunto-me, nesta era, com as ferramentas que nós temos, se não poderíamos já deixar um trilho para ajudar quem se segue. E mais do que ajudar quem se segue, ajudar quem é, quem está, quem já faz parte do caminho agora, fazendo então essa conciliação e dando-nos ao trabalho de sermos então essa multipotencialidade ambulante, vivente, se quisermos, para pegar na expressão que tu usas para alavancar o teu trabalho e a tua contribuição propositada, Leonila. Por que não? E portanto a minha proposta aqui hoje, com esta pilha não tão grande de livros quanto isso, porque entretanto há múltiplas referências que eu gosto, mas estas são as que me estão a marcar mais agora, com exceção de um livro que não consegui encontrar, deve estar aqui perdido algures para trás, que é o livro que eu vou aproveitar por falar já, que é o livro Running Within. O livro Running Within, e eu posso dar também o subtítulo para ser mais fácil para ti, se quiseres procurar se de alguma forma ressoar contigo. Então este livro Running Within, A Guide to Mastering the Body-Mind-Spirit Connection for Ultimate Training and Racing. Comprei este livro em 2009 e foi um livro que me agradou imenso, precisamente pela tónica que dava na conexão, na integração corpo, mente e espírito, de acordo com esta terminologia. E então, sem mais demoras, eu vou passar para aqueles livros que me inspiram mais. Já falei no primeiro, de Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. E porquê é que me agrada? Agrada-me porque tem aqui uma carrada de estudos, como vês é um livro bem grossinho, tem aqui uma carrada de estudos de desempenho que foram feitos até agora. E permitem-nos então perceber qual é a base. Qual é a base da maioria das pessoas que falam no desenvolvimento humano sobre desempenho perito? Onde é que Malcolm Gladwell foi buscar nos seus famosos livros, em especial Outliers e Turning Point, ou Tipping Point, perdão, a regra das 10.000 horas?
foi basicamente uma decantação, um tanto ou quanto grosseira, que ele acabou por admitir, sobre os estudos que constam deste livro que eu te acabei de mostrar. Portanto, é um livro importante. Se quiseres aprofundar melhor, se quiseres ir fazer o trabalho de levantar pedra sobre aquilo que possa estar já feito em termos de estudos científicos sobre aquilo que tu fazes, este é um livro que deves consultar e que eu te recomendo que consultes. Portanto, este é o primeiro. O segundo livro, eu vou tirá-los aqui, na ordem inversa pela qual foram pousados. Isto não tem muito fluxo, mas tem estrutura. A possível. The Oxford Handbook of Human Motivation. Mais uma compilação de estudos científicos, estes mais focados na dimensão da motivação intrínseca e do flow, do fluxo. Sim, também recomendo porque tem, de facto, resenhas desenvolvidas sobre o fluxo na ótica dos cientistas. Nós sabemos que os cientistas não conseguem captar todos os contornos da realidade, têm de operar num ambiente controlado, com variáveis controladas, para que os seus estudos sejam de facto considerados científicos. E, portanto, só até certo ponto é que nos devemos basear nas suas conclusões para alicerçar o nosso trabalho, a nossa prática, a nossa experiência, a construção, a nossa responsabilização, a nossa ownership da experiência do que é ter um desempenho, um excelente desempenho e entrar em fluxo o maior número possível de vezes, para que essas práticas, então, em estado de fluxo, exponenciem a nossa mestria, a nossa capacidade, de formas que, de outro modo, demorariam muito mais tempo a alcançar. Porque um punhado, por assim dizer, de práticas de fluxo vale por centenas de outras práticas em que não conseguimos alcançar o estado de fluxo. Porque a totalidade do nosso ser que está envolvida quando estamos em fluxo é exponencialmente mais produtiva do que sem a ter. E, portanto, é este o grande atrativo dos estados de fluxo. É, mais uma vez, como eu já usei várias vezes, porque lá está, os génios não precisam de estudos científicos. Fernando Pessoa dizia, põe tudo o que és no mínimo que faças. E é isto que acontece em fluxo. Estamos a pôr tudo o que somos no mínimo que fazemos, seja qual seja a duração propriamente dita desse estado de fluxo, desse estado onírico do desempenho, se preferires, em que parece que estamos a ter a consciência do sonho, que é um desempenho sentido como perfeito nas condições em que está a acontecer e no momento de capacidade e proficiência em que estamos a ser convocados, em que estamos a entregar, então, a deixar que o universo transborde através de nós, para usar uma terminologia mais espiritual, nisso que estejamos a fazer, seja o que seja. Derivação à parte. Então, o outro livro que eu já mostrei aqui noutras transmissões, mas que é um favorito para mim, claramente. Perdão. Range. Este livro, Range, Why Generalists Triumph in a Specialized World, em que então há aqui feito o contraste entre as dimensões da especialização e da generalidade. De ser-se como ser um generalista significativo, proficiente e que inclusive consegue ter desempenhos superiores em campos altamente especializados sempre que isso é possível. E há campos em que isso não é possível, e vamos já começar, se calhar, por essa ressalva. Há campos em que ser um generalista, tanto quanto percebemos hoje em dia, não é sequer recomendável. Eu não gostaria de ser operado ao meu coração ou ao meu cérebro por alguém que não fosse um especialista muito focado nesses temas. Talvez não fosse boa ideia entregar esse tipo de prática, tendo em conta aquilo que se sabe hoje em dia, em termos dos requisitos de aprendizagem e da capacidade de assimilação que temos, face ao contexto, fora do âmbito da ação de alguém que não tivesse tido todo um enquadramento que lhe permitisse, de facto, apreender e participar em todos os campos do conhecimento em que isso é fundamental. E, portanto, esta é uma ressalva importante. Há campos que não são passíveis de não especialização, tanto quanto percebemos. Mas há outros que não só são passíveis, como são desejáveis. Os campos da liderança, os campos da gestão, os campos do desenvolvimento humano, nas suas várias ramificações. Sim. Inclusive aos campos do desporto, do desempenho desportivo também. Que a especialização deve ser o mais tardia possível para que haja uma maior codificação, assimilação de múltiplos padrões, estímulos
e contextos diferentes, situações diferentes, que permitem então lidarmos com os desafios, com os obstáculos, de formas multifacetadas e que trazem aquela capacidade da nuance, que depois no momento da especialização, no momento do refinar, no momento de apurar o molho, por assim dizer, o molho do caudal, do tal caudal que contribui para o fluxo, sejamos capazes de o fazer de uma forma absolutamente notável. E é o que vimos em praticantes como Roger Federer, por exemplo, que começou a praticar ténis relativamente tarde, mas que teve uma capacidade de integração de múltiplas tendências e de múltiplas aprendizagens e táticas e estratégias específicas dos vários desportos que ele foi praticando, foi capaz de os verter no ténis e foi capaz de se tornar um praticante de eleição, considerado o maior praticante de ténis de todos os tempos, tanto quanto eu sei. E, portanto, este é claramente um livro que eu te recomendava que lesses, porque desde exemplos sobre a NASA até casos de estudo específicos para o contexto empresarial, até peritos geniais que conseguem vencer peritos generalistas, passa a redundância e a oposição, conseguem vencer peritos de campo em equipas, eles isolados conseguem ter desempenhos melhores do que esses peritos de campo em equipas. E depois este livro explica quais os contextos e quais os elementos que permitem que isso aconteça. Portanto, é um livro que eu recomendo vivamente. Outros dois livros que eu recomendo vivamente e vou apresentá-los em conjunto. O livro Sports, Energy and Consciousness e o livro Integral Consciousness and Sport. E como já percebeste, estes livros procuram fazer a ligação entre as ciências da consciência e o desempenho desportivo. E porquê é esta ligação entre as ciências do desempenho desportivo e as ciências da consciência poder ser tão importante para nós? Porque eu acho que todos nós já tivemos, de uma forma ou de outra, prática desportiva, não só através da nossa própria experimentação dessa mesma prática, como de vê-la representada, de alguma forma, através das referências a que podemos ter acesso. E, portanto, podemos aplicar mais facilmente o princípio da transferência, também pela multiplicidade de fontes que conseguimos aceder aqui em ressonância com a nossa própria história pessoal. Veja aqui o teu comentário, Leonila. Para quem estiver a ver e a ponderar no que se quer especializar, sim, há áreas que carecem de especialização. Não significa isso que esses especialistas não possam ter outros interesses à parte e, através deles, realizar-se por completo. A única diferença é que haverá uma hierarquia de especialização que, num caso generalista ou multipotencialista, não é tão flagrante. Concordo a 200%. Tens toda a razão. É precisamente isso que fica aqui em evidência neste livro Range que eu estava a recomendar. E claro, e tu trabalhas com isso, e portanto, tu se estás a assistir esse vídeo e ouviste este comentário ou estás a lê-lo nesta plataforma, se te interessar, fala com a Leonila, que ela pode ter coisas importantes para te dizer, muito mais do que isto que acabou de dizer aqui. Estes livros que eu acabei de mostrar, estes dois livros que eu mostrei que acabei de citar, são livros que se baseiam no paradigma integral de Ken Wilber, que então é, na minha opinião, o filósofo, em termos amplos, mais capaz da atualidade em fazer estas perspectivas de espectro e integrar múltiplas dimensões em que podemos precisar do nosso fluxo. E não é à toa que este tipo de trabalhos de vanguarda se baseia no paradigma integral. Porque o fluxo é precisamente um estado integral de totalidade. Nota bem. É precisamente a capacidade de nós integrarmos tudo aquilo que somos em prol do ínfimo que façamos. E, portanto, faz todo o sentido que as pessoas que tenham mais capacidade, mais competência, mais proficiência em analisar e em entender e em viver o tal paradoxo do caudal de estrutura e depois transferir isso para as suas práticas, sejam pessoas que tenham de alguma forma uma perspectiva ampla sobre as coisas, sejam generalistas, sejam integralistas, sejam o que sejam e quais os termos que nós lhes possamos associar. São pessoas que estão preparadas então pela sua ampla mundividência para conseguirem criar desempenhos de excelência com uma capacidade superior em termos de adaptabilidade sempre que as condições do território onde estão a operar mudam.
Essa é a minha profunda convicção e, obviamente, é uma convicção suportada em factos e suportada neste tipo de estudos. Por fim, 3 livros a terminar que eu vou incluir na mesma pilha também. E vou começar por ler rapidamente Good Business, do Sr. Mihaly, precisamente. Depois temos o livro de um livro de Kevin Kelly, The Inevitable, e o livro Technology versus Humanity, The Coming Clash Between Man and Machine, do Sr. Jared Leonard. E então, o que é que estes 3 livros, na minha opinião, porque é que eu uno estes 3 livros e vou falar sobre estes 3 livros em conjunto? Porque estes 3 livros consideram a dimensão do fluxo em termos da distinção daquilo que nos torna verdadeiramente humanos. É claro que é uma associação minha, que eu faço, mas que tu também podes fazer. Eu vou defender aqui o porquê desta associação. E então como acabei de dizer, então eles colocam o fator do fluxo como um fator absolutamente distintivo naquilo que nos torna humanos e que nenhuma máquina nunca poderá replicar, por mais machine learning que aconteça, por mais algoritmos e por mais aperfeiçoamento desses algoritmos, tanto quanto somos capazes de entender hoje em dia. E estes livros apontam então não apenas as oportunidades associadas aos estados de fluxo, como eventuais riscos que podem haver nas nossas vidas se nos separarmos então da busca dessa extra que temos em nós e que de facto faz de nós formas de vida notáveis, sem rival na existência. E que se soubermos então capitalizar essas forças e formas que nos assistem de contribuirmos, então podemos estar em plena adesão ao nosso Senhor. Muito mais tempo do que o contrário. Mais um comentário teu, Leonila, com aqui um outro cumprimento aqui do Rogério. Obrigado e bem-vindo. Se quiseres complementar com alguma participação aqui na transmissão, tenho todo o gosto. E essa associação, não consigo perceber esta tua palavra, Leonila, portanto vou saltar por cima dela e vou reler. E essa associação não é subliminar por terem todos a mesma palete de cores? Pode ser, e pode ser subliminar. Mas então vamos pegar nessa subliminação e eu vou tentar justificar de uma forma que faça sentido. E então, 1 a 1. Este livro, Good Business, do Sr. Mihaly, mostra como o fluxo é absolutamente significativo para uma liderança que liberta o melhor dos colaboradores em termos daquilo que eles possam fazer na sua participação na sociedade. E então, as 3 grandes componentes deste livro que eu já falei, numa outra transmissão, mas que vou agora recombinar aqui em função daquilo que estamos aqui a falar. Então temos o propósito societário, temos o desenvolvimento desses mesmos colaboradores, reconhecendo essa dimensão única que só eles têm, do extra que só eles podem dar à organização no contexto em que se encontram, e temos um produto que sabemos que é benéfico para a humanidade, um produto ou um serviço que estamos a criar, que estamos a entregar, que sabemos que é benéfico para a humanidade. E, portanto, combinando estas 3 dimensões, estamos, de facto, a otimizar as capacidades da organização e as possibilidades de ela se manifestar através do fluxo e em fluxo. Portanto, esta é a grande lição deste livro, Flow. A grande lição, ou o grande capítulo dedicado neste livro, The Inevitable, que eu também já falei aqui noutras transmissões, as 12 forças tecnológicas que irão moldar o nosso futuro, e a tese deste livro é já estão a moldar o nosso futuro, não é futurologia, é constatação de forças que já estão implícitas e que vão continuar a moldar o nosso futuro. E este livro, a 4ª força que ele aqui refere, se não estou em erro, e vou já confirmar se não estou, e estava, é a 3ª força e não a 4ª, do fluxo. O que esta força nos mostra é que a sociedade, neste processo acelerado e cada vez mais presente de recombinar os vários elementos, em contextos cada vez mais intensivos em tecnologia e que são capazes de recolher e integrar múltiplos veios da informação desta Internet of Things em que nos prestamos a entrar, com o contributo de todos os avanços tecnológicos que estão a acontecer, mais ou menos polémicos, inclusive, então
nós somos desafiados a usar de formas cada vez mais significativas, de formas cada vez mais individualizadas, de formas cada vez mais ajustadas precisamente às nossas expressões criativas autênticas, seja em contexto individual como no contexto das organizações, todos esses elementos da estrutura ao serviço do caudal e vice-versa. Permitir que o caudal use todos esses elementos significativos da estrutura e conseguir fazer isto, fazer esta dança sem nos perdermos nem na estrutura nem no caudal. Se é que me faço entender. O melhor é mesmo ler este livro, que é extraordinário. E Kevin Kelly é um dos grandes futuristas do nosso tempo. E ele já demonstrou em livros como New Rules for a New Economy que é um homem que vale a pena ouvir. É alguém que, de facto, tem uma capacidade de ver aquilo que se passa e, mais do que isso, de estar em contacto. De estar em contacto com as pessoas e as organizações da civilização que, de facto, criam as tendências, mais do que esperar por elas. As pessoas que desde há décadas o fazem em Silicon Valley. E nós sabemos que o nosso mundo tem sido construído por essas inovações disruptivas que emergem daquele espaço, daquele cluster de organizações, de projetos, de empreendimentos que têm alavancado a caminhada da humanidade nas últimas décadas. E, portanto, resta-nos o terceiro livro deste bloco. E o terceiro livro deste bloco é precisamente o que eu falei, Technology versus Humanity, The Coming Clash Between Man and Machine. Se o Sr. Kevin Kelly é um senhor considerado como libertário e que nem sempre pode escolher das suas perspectivas aquelas dimensões mais profundas e mais salientes daquela que possa ser a nossa percepção da humanidade, então o Sr. Jared Leonard tem esse fito muito específico. Ele é claramente um humanista. Ele trata estes temas menos na ótica de Silicon Valley e mais na ótica dos pensadores, dos intelectuais e daquele tipo de pessoas que têm uma inclinação muito mais virada para as áreas convencionais a que chamamos humanistas e perspectiva o seu ponto de vista a partir desse polo. Portanto, digamos que estes dois livros podiam funcionar como se fossem um espectro, um polo, em que de um lado temos uma visão mais idealizada, paradisíaca da evolução tecnológica e do outro lado temos alguém que alerta sobre os riscos e sobre as limitações em termos da expressão criativa autêntica de quem somos, numa ótica mais tradicional, mais convencional. Portanto, não é à toa que devemos combinar estas duas referências, estas duas fontes, com o livro do Sr. Mihaly no topo. Portanto, se quiseres, e se me permites então fazer então aqui uma outra representação aqui, respondendo aqui à tua questão, Leonila, eu então poria este livro no topo do nosso vértice, que nós vimos, do fluxo, eu poria aqui o livro do Sr. Kevin Kelly no extremo da estrutura, ou no vértice da estrutura, melhor dizendo, e poria o livro do Sr. Jared Leonard no outro vértice, no vértice do caudal. E, portanto, era isto que eu tinha para te dizer fundamentalmente hoje, em termos de, ao fluir, desafiar-te, convidar-te, desafiar-te benevolamente, dar-te a mão também e, quem sabe, todos podermos aqui juntos pensar em novas e melhores maneiras de cada vez mais entrarmos em fluxo, de cada vez mais ajustarmos as definições que tantas fontes de tratamento já conhecem hoje em dia e partilhei algumas contigo aqui nesta transmissão e podemos então fazer esse ajuste, esse trabalho de alfaiate, esse trabalho de encaixe o mais perfeito possível à expressão criativa autêntica de quem somos, de uma forma cada vez mais comprometida, de uma forma cada vez mais recorrente, de uma forma também, por que não, cada vez mais corajosa, abnegada com essa expressão criativa autêntica de quem somos, ajustada ao ponto onde nos encontramos. Hoje é mais em modo de dissertação do que em modo de prática. Acho que também é importante deixarmos então esse fluxo e ir pelos territórios que nos convide a ir. O que vou fazer quando terminar esta transmissão é
postar aqui uma foto que tirei a estes livros e se me ouviste falar de livros que não estão nesta foto e quiseres que eu te oriente ou possa fazer algum ajuste mais específico para ti, eu tenho todo o gosto em fazê-lo através do e-mail que já podes ver aqui nos comentários e que eu volto a repetir, julio@juliobarroco.com ou através de uma mensagem que me possas enviar nesta plataforma. E claro, como sempre, também te convido a, se já chegou o momento de me teres como teu parceiro de libertação do teu propósito, então já sabes o que fazer. Podes enviar-me um e-mail para saberes mais ou uma mensagem aqui e então podemos libertar cada vez mais juntos dessa expressão criativa autêntica de quem és, em prol desta necessidade cada vez mais evidente que tragas ao mundo, que cada um de nós possamos trazer ao mundo o nosso melhor, que está extremamente necessitado. Namasté! Tenhas um excelente resto de serão. Amanhã vai ser a nossa última transmissão, antes de irmos para férias. No mês de agosto não vão haver transmissões. E a nossa transmissão vai ser precisamente sobre no limiar. Vamos falar sobre o que fazer quando estamos no limiar de um salto, no limiar de um novo nível, no limiar de entrarmos na toca do coelho, como diria a Lewis Carroll na obra Alice no País das Maravilhas, que é precisamente o que nos acontece quando estamos prestes a saltar para um novo nível de propósito, um novo nível cada vez mais pleno de quem somos. Estamos prestes a entrar num país das maravilhas, num verdadeiro país das maravilhas que só nós podemos viver. É sobre isso que vamos falar amanhã. Até lá.